Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para dar continuidade para o nosso curso, né, de periodização literária na graduação ano da CEAD UFES. A gente está caminhando, né, para o fim do nosso curso. Não sei se eu estava falando baixo demais, vou tentar melhorar aqui. Acostumando, né, o processo de fala. Então, nós estamos caminhando para o fim do nosso curso e nosso vasto assunto, né? Literatura, tradição literária, como que a tradição literária se fixa no Brasil, como perceber a fixação, né, da tradição literária dentro da formação de um país ainda em construção. Essa é a nossa disciplina, né? Periodização literária é um dos grandes aspectos da história da literatura, né? História não é data, história é a pergunta que a gente faz para uma data, é isso. Bom, nós temos aqui alguns assuntos hoje que resolvi também gravar um vídeo aqui, fazer o comentário, né? Porque aí a gente consegue sintetizar, consegue concentrar num lugar a, a proposta da aula. E antes de a gente entrar no nosso assunto, eu queria só dar uma repassadinha aqui com vocês, que, mais uma vez, pedindo desculpa a todos, né? Ao refazer aqui a nossa tabela de avaliação, eu tinha ainda cometido um equívoco de deixar aqui um 20 pontos para a nossa linha do tempo interativa, que vai ser a última atividade, né? Na nossa última postagem, a gente vai trabalhar uma oficina de montagem de uma linha do tempo, né? Bom, então é isso daqui. A gente tem, então, agora está corrigidinho, 100 pontos, e só corrigindo a última tarefa vai valer 10 pontos. E queria dizer também que, caso alguém ainda não tenha conseguido entregar as tarefas 1 e 2, algumas pessoas, uma aluna entrou em contato comigo dizendo que não tinha conseguido, que, bom, nós estamos no ano do Covid, né? Então acho que compreensão é tudo nesse período. Então, quem ainda não tiver entregue uma das atividades aí, pode entrar em contato. Não tiver conseguido, né, postar a atividade, fazer a entrega da atividade no Moodle, pode entrar em contato para ver como que a gente viabiliza aí para receber essa atividade e fazer a contagem dela, ok? Dito isso, gente, vamos começar a dar uma acompanhada nesse assunto, né? Eu comecei o meu comentário falando isso, né? Que nossa disciplina é uma disciplina chamada, né, periodização literária da literatura brasileira, mas a literatura brasileira não é solta dentro de um contexto maior, que é o da literatura mundial, que é o da literatura ocidental. E a gente precisa dar um salto de conseguir pensar isso, né? Pensar a literatura brasileira em relação ao que a antecede, ao que está antes dela, ao que a produz, né? Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Eu não tinha. Ok, então entrou a nossa tela. Então, voltando aqui muito rapidamente. Então, a nossa postagem está aqui. Os gêneros literários nas vanguardas dos séculos XIX e XX e a nossa contemporaneidade. Nessa última aula de conteúdos, de apresentação de conteúdos, né? Então, aqui a gente tem isso, a tabelinha corrigida, 10 pontos, então, para a nossa linha do tempo interativa. Tinha um erro na soma dos pontos, com a pontuação correta. E quando pensa nisso, né, gente, gêneros literários nas guardas dos séculos XIX, XX e na contemporaneidade. Bom, vai então partir desse raciocínio, né, a literatura se confunde com os gêneros se confundem com uma tradição, que é a nossa tradição clássica greco-latina e a medieval.
né, são as formas literárias que nós herdamos, que fazem parte de um tipo de patrimônio cultural imaterial, né, a tradição literária, os repertórios literários. Bom, o que vai acontecer? Nós temos uma coisa chamada renascimento, né, nós temos uma coisa chamada modernidade, desculpa, a gente começa com isso, era moderna, e dentro da modernidade nós temos uma sucessão aí de movimentos específicos de uma continuidade de um renascimento, que é uma contínua redescoberta da cultura clássica, né? Então, ela acontece nos séculos, que nós estamos vendo aqui o nosso nessa linha do tempo, né? Ela acontece nos séculos 14 e 15, ela vai acontecer nos séculos 17 e séculos 18. Para nós no Brasil, por exemplo, no final do século 20, né, o nosso renascimento, ele começa a acontecer entre os anos 70, 80, 90, que é quando nós, brasileiros, vamos começar a buscar sistematicamente uma tradução dos clássicos, para a nossa interpretação da língua portuguesa, para a nossa visão de mundo, adaptado para o nosso sistema linguístico, como ele acontece no Brasil. Né? Então, isso é um processo que ainda está acontecendo para nós no Brasil e que a gente ainda está, nós ainda estamos entendendo que tipo de impacto que isso vai ter no longo tempo, na longa duração da cultura brasileira, né? O que é trazer novas referências, o que é atualizar referências, o que é qualificar referências, para poder constituir o pensamento histórico sobre a construção da literatura brasileira. Então, quando nós pensamos isso, né, Brasil surge na modernidade, Brasil incorpora referências, então a gente tem uma ideia que é Brasil, e essa ideia ela vai sendo representada século a século, período a período, escola literária a escola literária, por brasileiros e por não brasileiros, né? A ideia de Brasil ela vai sendo representada, ela vai sendo expressa em linguagem verbal, né? Na fala coloquial das pessoas, ela vai sendo expressa na forma da linguagem especial da literatura, né? A linguagem tratada da literatura. Então, o que vai acontecer? A gente começa a entrar na era moderna, a gente começa a ter a presença de um desenvolvimento técnico, de um desenvolvimento filosófico, que vai criando processos cada vez mais rápidos. Então, você tem um navio no século XVI, no século XV, que ele leva 3 meses para poder atravessar o Oceano Atlântico, sair de Portugal e chegar ao Brasil em 3 meses, tá? Super ok, se ele chegar. Se ele conseguir chegar, tá ótimo. Perfeito, 3 meses. E no século XXI, você leva 10 horas, né, de avião. Você não vai mais nem de navio. As máquinas foram mudando, a velocidade das coisas foram mudando, a percepção do tempo foi mudando, tá? Então, ela vai acelerando a nossa percepção do tempo. Como que isso acontece? Com o encurtamento dos ciclos históricos. Os ciclos históricos eles vão ficando cada vez menores. Então, se você, voltando ao raciocínio lá da Idade Média, uma pessoa na Idade Média, vou pegar aqui a roupa dela, né? A roupa que se usa no momento que a pessoa nasceu é mais ou menos o estilo de roupa que se usa quando ela estiver morrendo. Durante a vida inteira ela não vai ter um monte de modas. Moda é uma palavra do século XVIII, né? A gente começa a usar moda no século XVIII. Então, na modernidade, começa a acontecer o quê? Você nasce dentro de um período, você nasce dentro de uma visão de mundo, dentro de uma perspectiva do mundo, e depois, quando você envelhece, você vê outro mundo acontecendo. Então, conflito de gerações, choque de gerações, isso acontece historicamente, e isso vai produzir efeitos, vai produzir misturas, vai produzir tensões,
que vão se resolver de formas estéticas. Isso é a história da arte acontecendo, né? É o processo da história da arte se constituindo. Bom, então o que a gente vai ter aqui? A organização dos períodos literários, né, nessa era moderna, eles vão tendo o quê? Ciclos cada vez menores de tempo. Né? E esses ciclos cada vez menores de tempo, eles vão acontecer de maneira diferente em lugares diferentes, certo? Então, se eu tenho um lugar chamado metrópole, Portugal é uma metrópole, França talvez seja mais metrópole do que Portugal, Inglaterra, Londres talvez seja mais metrópole do que Portugal, já no século XVIII, no século XV, Portugal é uma metrópole, né, realmente funciona. Então, o que começa a acontecer? A gente vai tendo uma ocorrência do ciclo histórico de uma forma cada vez mais curta. O Renascimento dura mais tempo do que o Barroco dura mais tempo do que o Classicismo dura mais tempo que o Romantismo, né? Então você vai tendo cada vez mais uma duração menor, e a outra coisa é que eles não acontecem de uma maneira simultânea em todos os lugares. Então, se o Renascimento começa na Itália, ele leva algum tempo para poder chegar em Portugal. Se ele começou na Itália, ele vai migrar, ele vai caminhar, ele vai se propagar, ele vai se desenvolver de um sistema cultural para o outro, ele vai levar um tempo para isso acontecer. Né? Precisa fazer sentido num lugar para depois se tornar conhecido, para depois influenciar em um outro lugar e aparecer em outro lugar. E aí, esse tempo, a história não está parada, ela está acontecendo. Então, o que vai ter aqui? Na Europa, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada humanismo, que começa a acontecer nos séculos XIV e século XV, ok? Né? A gente tem esse movimento. O Brasil começa no século XV para o século XVI, certo? Fala um pouquinho de antes de 1500, a gente já está tendo aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ao mesmo tempo, no Brasil, a entrada de um renascimento, a gente vai ter a chegada daquele medievalismo dos religiosos, dos jesuítas, dos colonos, os colonos analfabetos, e a gente vai ter um renascimento dos navegadores, dos matemáticos, dos notários, né? Daquelas pessoas que têm contato com a escrita, que estudaram as letras, mas que acabaram entrando nos processos de navegação, como descobridores. Eles acabam chegando no Brasil e deixando sua marca, imprimindo sua marca, voltando para Portugal e falando na Europa sobre a nova terra. Então, a ideia de Brasil, estão, assim, a questão se existe um escritor brasileiro nesse período. Não existe um escritor brasileiro porque não existe o país só vai existir no século XIX, correto? Mas começa a existir um pensamento e uma ideia de Brasil. Do ponto de vista cultural, isso que é importante. Né? Essa ideia, ela, lá no século XIX, ela vai virar símbolos nacionais. Ela vai se materializar de uma outra maneira, uma construção histórica. E nós, no século XXI, estamos olhando e reinterpretando e repensando essa ideia e esses símbolos, o que fazer com eles. Então, estudar literatura, discutir literatura, pensar crítica, pensar a história da literatura é caminhar para esse tipo de abordagem, certo? E no ensino, como trazer essa consciência histórica e como constituir com essa consciência histórica um empoderamento. Né? Para que serve a educação? Para fortalecer as identidades e para estimular, para valorizar, para estimular o desenvolvimento da capacidade de ação com consciência crítica e história. Como ter consciência crítica do mundo sem consciência histórica? Como ter consciência crítica com a literatura sem conhecer a história dessa literatura que aloja, que acomoda a literatura brasileira, certo? E aí, gente, o que a gente vai ter, então, em termos de uma dinâmica histórica, né? Uma caminhada da história? A gente vai tendo encurtamento, né? Então,
Renascimento é mais curto do que o Barroco, que é mais curto que o Classicismo, que é mais curto que o Romantismo. No Romantismo começa a ter uma simultaneidade, né? Opa, desculpa. Vou pegar por esse daqui que faz fácil. Então, o que é que nós vamos ter? Isso. Então, o que é que nós vamos ter a partir do século XIX? Né? A gente começa a ter uma sobreposição. A gente tem ciclo, né? Acontece um movimento, ele influencia, vem outro movimento, influencia, vem outro movimento, e de repente começa a ter dois, três, quatro movimentos. Né? Século XIX, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, o que, que a gente começa a ter aqui? Uma explosão demográfica no mundo. Né? Então, as cidades começam a ter 1 milhão de habitantes. Paris tem uns 1 milhão de habitantes. Então, o que, que acontece com uma cidade quando ela chega a ter 1 milhão de habitantes? Ela muda a maneira de se relacionar. Ela muda a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas se enxergam, como elas se pensam. E aí começa a surgir todo um tipo de outros discursos, né? Os discursos urbanos, as maneiras urbanas, cosmopolitas de poder pensar também essa realidade da modernidade, do Ocidente e das colônias, né? Vamos lá, então a gente está falando sempre de um contexto inteiro aí, né, situação. A gente vai ter então o século XIX com essa sobreposição, com esse choque entre uma mudança social e uma mudança tecnológica, e nós somos a extensão disso, a continuidade disso. Né? A presença do impacto político ideológico vai se desdobrar em dois grandes universos, dois macro-universos que a gente ainda hoje refere como direita e esquerda, né? Então não vou ficar fazendo uma arqueologia da política aqui, mas então o que brota lá no século XIX, os caminhos de pensamento que brotam no século XIX, eles vão se configurar politicamente como esquerda e direita, liberalismo, conservadorismo, né? Noções que se misturam, elas não são nunca a mesma coisa, mas elas estão ali. E elas vão animar o projeto nacional, né? Elas vão entrar, elas vão ajudar a compor um projeto nacional. Então, durante o século XX, na literatura, o que, que a gente vai ter? Uma série de processos de experimentação, então, no caso do Brasil, literatura nacional, uma experimentação de novas técnicas de composição, de novas técnicas de representação, projetadas sobre o quê? Sobre a ideia de Brasil, né? E se a gente está falando em literatura, e se a gente está falando em literatura moderna, a ideia de Brasil, ela vai ser, sobretudo, o quê? O próprio brasileiro, a vida das pessoas. Então, a gente vai para o romance, e o romance, a narrativa, o conto, a crônica, né? O que vai ter uma grande medida, uma tentativa de captar e de exprimir, de representar uma perspectiva sobre o Brasil, de coisas brasileiras, principalmente sendo feita por brasileiros. É a concepção da literatura nacional, estrito sensu, mais clássica, né? A literatura brasileira é uma literatura feita por autores brasileiros, com formas de falar brasileiras, sobre temas brasileiros, para leitores brasileiros. Isso é um modelo clássico de uma literatura nacional, de um projeto nacional. Isso tudo é válido hoje? Né? Até onde que isso é válido? O que está valendo aí? Né? Então, quando um Stefan Zweig escreve sobre o Brasil, no Brasil, estando no Brasil, se escreve em português sobre o Brasil, ele não é
brasileiro, isso deixa de fazer parte da literatura brasileira? Isso faz parte da literatura brasileira? Né? Então a gente vai encontrar vários exemplos desse tipo aí, e que vão colocar questões, né? Voltamos para a grande... o que se está querendo com a literatura brasileira? Né? O que a literatura brasileira... por que ela é importante? É uma das coisas que a gente sempre tem que pensar. Né? Nós vamos dar aula, um pai de aluno, uma mãe de aluno, um representante institucional, pergunta por que é importante ensinar a literatura brasileira. A gente precisa ter respostas. Né? Então, uma das respostas válidas possíveis, pensando pelo conhecimento histórico, é o que? A literatura brasileira, ela é a forma de acesso mais rápida, mais concentrada, mais sedimentada de acesso à compreensão de uma representação do que é um sistema cultural do Brasil. Né? Então, o que é a literatura, em última? Ela deixa ver a alma do brasileiro. O que é a literatura nacional? O que é a literatura brasileira? Ela dá acesso. Só que a literatura brasileira é um panteão de autores, é um conjunto de autores. E cada autor mostra uma faceta do Brasil, quando ele coloca isso no seu projeto de literatura, quando ele tem isso no seu projeto de literatura. Falar que não é regionalismo, tá, gente? Regionalismo é uma das variantes de expressão do projeto nacional. Tem característica típica, então evidente, bastante evidente, ela se mostra desde o primeiro momento. Mas nossa questão de pensar o limite de Brasil em literatura brasileira vai lá, por exemplo, na autoria. Né? Há autores que pensam a partir de língua portuguesa, que pensam a partir de ideias e temas que são comuns e que fazem sentido para a população brasileira, para os falantes de língua portuguesa, para aqueles que são membros, participantes da cultura brasileira. O que pode ser muito útil para quem está numa cultura estrangeira, poder entender também o que nós somos, o que nós não somos. Mas é isso, né? A literatura brasileira, dentro da história da cultura e do pensamento da cultura, está tentando ajudar a pensar como entender, incorporar e aplicar a ideia de Brasil. Então, algumas pessoas vão fazer isso como expressão estética específica, né? O autor literário, mas o autor literário projeta uma ideia de Brasil para um leitor que é comum, e que é uma pessoa cidadã e que vive a vida dela e que talvez possa ter um eco interessante, positivo, positivo, construtivo de algo que leu em alguém e que ajudou a compor, reforçar, ou criticar, ou construir algum elemento de consciência no leitor. Né? Literatura produz consciência. A literatura é uma representação que ajuda a produzir consciência. Falsa consciência ou consciência verdadeira da literatura, ela faz isso. Né? E a função dela específica passa por aí. E voltando para a história, então, nós temos o quê? No século XX, a gente vai ter uma sequência inteira de movimentos que são as vanguardas. Depois dela, nós vamos ter as pós-vanguardas. Isso está acontecendo lá na Europa, certo? A gente está aqui no eixo da Europa. E o que acontece na Europa, nós somos, nesse momento, eurocêntricos, né? Metrópole e colônia. Acontece primeiro na metrópole, se torna uma moda na metrópole, uma tendência na metrópole, e aí começa a ser exportada para a colônia. Então você leva bananas, você leva açúcar, você leva couro da colônia para a metrópole, e você traz da metrópole para a colônia cultura. Então, existe um processo de colonização cultural. Vários de nós já devemos ter lido alguma coisa sobre isso, ou visto por aí algum tipo de comentário ou discussão sobre isso. Cada vez mais atual essa discussão sobre o que é descolonizar, o que é refazer as referências coloniais, ressignificar a colonização. Ok, então tá, o que eu queria fechar aqui?
Então, nós temos uma coisa que ela vai acontecer na Europa no momento, ela vai demorar, se ela acontece em Portugal no momento, na Europa em um momento, ela vai demorar um tempo até conseguir chegar ao Brasil. Então, a divisão histórica não é uma linha reta. A divisão histórica ela é ondulada, né? Ela está presente em lugares, ela está ausente em lugares. Há romantismo num lugar, enquanto ainda é iluminismo em outro lugar, é arcadismo em outro lugar, enquanto ainda é barroco em outro lugar. Então há uma simultaneidade dos tempos, mas eles estão isolados. É a diferença da nossa época. Na nossa época, esses movimentos, essas escolas, esses períodos, eles se misturam, inclusive, nos mesmos lugares. Tá? Anteriormente ao século XVIII, anteriormente ao século XIX, o que você tem? Você tem ilhas, você tem bolsas. Então, né, Ouro Preto está lá, para de ter o ouro, né, a mineração, diminui a mineração, então o ciclo econômico vai para outro espaço do país. O que acontece? Ouro Preto, Sabará, Mariana ficam esquecidas. As pessoas não vão embora, elas continuam morando lá. E aí, tudo que foi produzido de relevante num certo período de cultura continua lá para eles. Né? Mas vai envelhecendo, vai se perdendo, corre o risco de se perder, a não ser que haja uma revitalização. No caso dessas regiões, essa revitalização aconteceu muito pelo turismo. Né? No século XX, a gente passa a ter turismo, e isso passou a revalorizar esses lugares, trouxe uma importância de novo para eles. Bom, as vanguardas, as vanguardas, né, que são europeias, elas vão ser um momento de uma sincronia, né? É a hora em que nós começamos a tentar acompanhar em tempo real, a gente começa a fazer uma coisa mais ou menos ao mesmo tempo que ela está acontecendo na Europa. E isso vai ser muito importante para a gente poder começar a discutir uma superação do eurocentrismo, né, de uma relação de dependência cultural. Eu tenho que esperar o outro me dar um modelo da cultura para eu saber qual é a boa referência de cultura, qual é o valor da cultura. Né? Então, existe uma política aí, existe uma relação de economia aí, que passa a ser, finalmente, pode ser questionável e de lá para cá não para mais. No Brasil, as vanguardas vão se confundir na literatura com o advento do modernismo, ou melhor, dos modernismos. Hoje em dia a gente não fala em um modernismo. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se nós estamos falando, então, em uma forma de independência cultural, se eu quero fugir do eurocentrismo, para que eu vou cair num outro centralismo? Que pode ser o centralismo do modernismo paulista, por exemplo, que pode ser o centralismo do modernismo pensado para o Rio de Janeiro, ou pensado para Minas Gerais, ou para outros lugares. Desculpa, né? Tem um lugar só, não. Cada lugar tem a possibilidade, a partir do modernismo, de fixar um repertório próprio, de abrir um repertório próprio. E aí, então, começa a ter um desenvolvimento da literatura de uma maneira um pouco mais adensada do que tinha existido antes, mesmo no romantismo, mesmo no período do romantismo. Né? Então, desculpa aqui, fechando o nosso comentário, o modernismo brasileiro, né, ele vai ser, então, essa tomada da ideia de uma vanguarda, que é o desenvolvimento da arte, né, a arte de ponta, né, tentar estar acompanhando o que é a arte de ponta, e não perder de vista que, para nós, essa técnica, essa nova forma de fazer a arte só vai fazer sentido se ela atravessar, se ela reinterpretar a ideia de Brasil, a imagem de Brasil, se ela criar novas imagens para poder pensar o Brasil. Então, isso é trazer, ou pensar o modernismo como a proposição de projeto nacional de literatura, né? A proposta de um projeto nacional de literatura. Até onde ele consegue executar o que ele propõe, aí é uma coisa que
Teria que dar uma discussão mais aprofundada, fazer algumas leituras mais aprofundadas, porque até vamos pensar por autores, né? Não, aí não conseguiríamos pensar por um cânone nacional. Né? Ou para chegar no cânone nacional, nós vamos precisar analisar autor por autor para poder eleger o cânone que consegue executar o projeto nacional de literatura. Só que alguns historiadores, os historiadores da literatura, tentam fazer nos seus trabalhos, nos seus livros de história da literatura. Bom, gente, então nós atravessamos o século XX com as vanguardas, né? Essas vanguardas elas vão ter um momento de potência histórica, depois elas vão enfraquecer, elas vão perder a força delas, né? O limite do que elas podem se propor a colocar como expressão cultural e artística se realiza, né? E nós somos os AI, vamos voltar ao nosso tempo, nós não estamos falando de ficção, estamos falando das pessoas que viveram um pouco antes de nós. E nós herdamos isso deles, né? Um pouco a sensação do esgotamento, né? Já final do século XX, né? Se dizia muito, tudo já foi dito, né? O pós-moderno é a exaustão. Um dos sentidos do pós-moderno é o da exaustão. Já se falou de tudo. Essa exaustão é o quê? A exaustão do projeto moderno. Não dá mais para ser original. Não dá mais para você achar que você vai criar uma expressão de uma coisa completamente nova. Né? E quando você olha para a história, você vai ver que isso nunca foi feito. Isso é uma lógica que vem um pouco lá do nosso romantismo, do processos do romantismo. A originalidade é um conceito romântico. Né? E aí ele se esgota dentro das vanguardas. Então, olha o prolongamento que tem aí, né? Do romantismo dentro ainda do espírito das vanguardas, né? O quanto que as vanguardas ainda têm, em algumas delas, um espírito de romantismo embutido, guardadinho ali. Mas o fato é que entre a Segunda Guerra Mundial e o finalzinho do século XX, a queda do Muro de Berlim, a gente colocar aqui uma expressão, um momento, né, registrar ali um momento histórico específico, o que a gente vai ter? Essa sensação do esgotamento acontecendo. A queda do Muro de Berlim vai colocar aquilo que a gente falou, então vem um movimento lá do século XVIII, liberalismo, conservadorismo, democracia, direita, esquerda, comunismo, capitalismo, e aí, de repente, em 1989, queda do Muro de Berlim, acabou o socialismo como o de um Estado historicamente implementável. O que acontece então? Nós passamos a conduzir a lógica de para onde o mundo vai, principalmente a partir do que está dado no capitalismo, e uma série de percepções ou de expectativas céticas ou críticas em relação ao capitalismo, né, vão colocar os limites dele. Né? O capitalismo é um meio de uma forma de pensar o mundo, uma forma de economicamente o mundo, que vai resolver um monte de coisa, nunca se teve tanta fartura quanto no capitalismo, mas o capitalismo é algo que tira o valor de todas as coisas que não podem virar dinheiro, e aí a literatura, em última instância, é algo que não é produção de riqueza material, não é produção de economia material de dinheiro. Então, a literatura, por exemplo, fica fora de um interesse do capitalismo. É um pouco que a gente vive no nosso contemporâneo. Ainda assim, a literatura é uma necessidade do sistema de cultura. Né? A literatura não existe porque ela é boazinha ou porque nós somos bonzinhos. A literatura existe porque nós precisamos dela. Né? Nós vamos sempre reinventar a literatura, nós vamos sempre refazer o caminho da literatura. A questão é que tipo de referências nós queremos ter e que tipo de referências nós queremos que as futuras gerações venham a ter do que a literatura é ou do que ela pode fazer. E aí volta-se para a importância do estudo sobre a história da literatura. Né? Como eu posso saber se eu não posso escolher? Então, a primeira questão da história da literatura é conhecer para poder escolher. Né? No século XXI, o que vai acontecer, então? Nós vamos ter dois grandes caminhos que vão, por um lado, continuar ainda na perspectiva do capitalismo, né? Vão continuar o projeto
do iluminismo, um projeto, volta-se a dizer, um projeto que seria o projeto dos direitos universais, mas conduzido por uma visão capitalista. Né? Então, a gente vai para uma coisa que a gente identifica um pouco com a globalização, né? Mercados mundiais, transações mundiais, uma nação global, né? Você não tem, os países deixam até de ser importantes, a ideia de país deixa de ser importante, o mercado se sobrepõe, a corporação se sobrepõe ao conceito de nação e de país. Então, o símbolo nacional perde força diante de um símbolo empresarial, comercial, né, econômico, símbolo da economia. E isso acontece aonde? No discurso. Né? Isso é uma maneira de pensar e falar, uma maneira de se referir às coisas. Né? A globalização pode ser caracterizada por três elementos, pelo menos. Né? Eu estou destacando aqui três características que podem caracterizar a globalização. Uma delas é a recorrência da técnica, né? Então, uma lógica, uma estética globalizada, ela está tentando absorver, manter e continuar o desenvolvimento da técnica. Ela remete para um repertório da tradição ocidental, a continuidade da tradição ocidental. Então, ela remete para uma unidade de cânone, uma unidade de tradição. Né? Só que, para que uma coisa tenha unidade, tudo que não for da unidade vai ser excluído. Então, a globalização acentua a técnica, tem a propriedade, a tendência para a unidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma tendência para a exclusão. O discurso de oposição, de complemento, oposição não, péssima palavra, gente, o discurso de complementação, que a técnica, a unidade ou a exclusão, não são coisas ruins por princípio, tá? Elas têm uma utilização, a gente vai chamar de positiva, benéfica, e vai ter uma utilização que vai ser ruim para a dinâmica histórica da literatura nacional, para a construção da literatura nacional, para a construção das subjetividades nacionais. E o multiculturalismo, né, ele vai ser caracterizado por tudo que deriva da exclusão. Né? A etnia, né, então, não é uma idealização, né, a cultura não é um resultado ideal de uma abstração da humanidade, tal. Não, ela sempre vem de uma cultura, e aí as culturas que se impõem se tornam hegemônicas, dominadoras. Então, várias etnias significam várias culturas significam lógicas diferentes, né, diversas, necessariamente contraditórias entre si, mas podendo ser contraditórias, e, portanto, diversas, né, e um conceito que, para existir, precisa acomodar a ideia de inclusão. E, mais uma vez, etnia, nesse sentido, diversidade, inclusão, são muito bons, porque correspondem ao mundo real, né? Isso é o mundo, mas é preciso tomar um cuidado muito grande com essa questão da diversidade, da inclusão, não se configurarem como confusão, né? Sair, resolver as contradições, as tensões internas que podem anular a força do sistema de cultura, né? O processo do sistema de cultura. Ok. Bom, gente, eu vou interromper por um momento e depois eu volto para continuar e fazer um segundo bloco aqui, para a gente poder fechar a nossa aula, ok? Daqui a pouco eu retorno. Até mais.